o estudo, tá? Então nós chamamos aí a todos muito bem-vindos, que bom que vocês estão conosco nesta noite, e nós iniciamos o nosso estudo em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Nós estamos aí vivendo ainda, né, toda essa emoção do último final de semana. Domingo nós tivemos um momento muito especial na vida da Congregação Santa Cruz, culto dos 70 anos, momento muito bacana lá no auditório do Colégio Santana, em torno de 500 pessoas participaram, né, do nosso estudo, também tivemos, do nosso culto, aliás. Depois tivemos um momento de almoço, também muito gostoso, muito bacana. A parte da tarde foi muito emocionante, né, histórias muito especiais aí da vida da congregação. Foi então um dia muito especial, né, e louvamos a Deus por essa oportunidade, por esse dia que Deus nos concedeu, e nós vamos agora fazer a oração, iniciando o nosso estudo, tá? Assim como você está aí na sua casa, oramos e pedimos a bênção de Deus sobre este nosso momento de estudo. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, a Ti nos achegamos neste momento, agradecidos por esse dia que Tu nos concedes, agradecidos, Senhor, por esta semana que estamos vivendo, a Semana Santa. Iniciamos ela de uma forma muito especial no último domingo, domingo de Ramos, o nosso culto dos 70 anos da Congregação Santa Cruz, momento muito especial de louvor e adoração, por toda a história, tudo aquilo que vivemos durante esses 70 anos. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e pedimos também a Tua bênção sobre este nosso estudo, esteja com todos aqueles que de casa acompanham de forma online, ao vivo agora neste momento, e também aqueles que irão assistir a esta gravação. Que Tu, ó Deus, derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, nos dê sabedoria e discernimento para podermos entender a Tua Santa Palavra. Assim nós oramos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Deixa eu ver mais alguém aqui que está querendo entrar. O som tá legal, gente. Qualquer dificuldade, vocês podem escrever aí no chat, tá? Qualquer mensagem, qualquer pergunta. Também, se quiser fazer uma pergunta ao vivo aí, né? Podem abrir o microfone, tá bom? Fiquem bem à vontade. A ideia é justamente a gente poder estar partilhando aí, conversando, tá? Durante esse momento de estudo, tá ok? Então, vamos cantar o hino 31, tá? O hino do nosso cancioneiro Louvai ao Senhor. É o hino que fala justamente daquilo que estamos vivendo nessa semana, né? Se aquela cruz falasse, a semana tão especial é a Semana Santa. Então, agradeço aí a Jerusa pela participação, ela vai estar conosco agora nesse momento do hino, e depois nós damos sequência ao nosso estudo. Quem tiver o cancioneiro em casa, quiser acompanhar aí o cântico, fique bem à vontade. Suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela veio morrer, o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela veio morrer, sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos nós agora recordando o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela veio morrer,
Muito bem. Deus seja louvado aí por este hino. Obrigado, Jesus, aí pela participação, né? Por ter abençoado estudo a todos. Amém, amém. Com licença. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos aí. Mais pessoas entraram aí na nossa sala. Deixa eu fazer aí, chamar a todos bem-vindos aí, o Carlos Keiber, a dona Dulcineia Horn, Fabiana Mundsberg, Fantine Salvadori, Fernanda Tozeto Santos, a Josimara, deve ser, né, cuidadora da dona Erna Camargo, muito bacana, a dona Judite Schramm, também a dona Márcia Regina Cezepansky, Nestor Hiller, dona Renita Vessoloves, a Sionara Schaefer, também Valdete Bonfim, o Wanderson Pedroso e Vitória Ribas. Muito bacana, gente. Que bom que vocês estão aí online participando deste momento. Fiquem à vontade para fazerem comentários, né? Alguma pergunta, alguma colocação com relação ao estudo, tá? E pode ser pelo chat ou também abrindo o microfone. É só você clicar aí sobre o microfone que aparece aí no celular, no computador, e aí você pode falar. Pessoal, o estudo de hoje nós vamos basear nesse livro aqui, talvez alguns conheçam. É um devocionário, um livro chamado Segue-me, escrito pelo falecido pastor Leopoldo Heimann, e ele foi, inclusive, o primeiro pastor residente aqui em Ponta Grossa, né? Domingo no culto nós acompanhamos esta bela história. O pastor Leopoldo foi o primeiro pastor residente aqui na cidade de Ponta Grossa. Então nós vamos utilizar deste material, e nessa semana tão especial que nós estamos vivendo aí da Semana Santa, nós queremos dar uma olhada nas 7 palavras de Cristo ditas na cruz. Quando Jesus esteve na cruz, por 7 vezes ele falou, por 7 vezes ele se pronunciou. E nós queremos olhar para estas palavras, olhar para aquilo que Jesus falou e também o significado e importância disso para a nossa vida, especialmente nessa semana tão especial que nós estamos vivendo hoje, terça-feira, dentro da Semana Santa. Nós teremos aí cultos especiais na quinta-noite, na sexta-feira de manhã e também no domingo de manhã. Então, que Deus possa abençoar aí o nosso estudo, né? Bem-vindo aí ao seu Alubim, chegando agora, né? Seja bem-vindo, juntando-se a nós. Lembrando, como eu disse lá no início, esse estudo está sendo gravado. Primeiro estudo fizemos eu e o pastor Everton. Hoje estou conduzindo sozinho o estudo. A ideia é nós sempre estarmos juntos, mas hoje o pessoal está aí organizando, aí desmontando mesas, né? Enfim, guardando todas as coisas do final de semana. Então nós dividimos funções. O pastor Everton ficou com essa parte da organização e eu fiquei então com o estudo bíblico. Então, as 7 palavras de Cristo, né? As 7 vezes que Cristo falou quando ele esteve pregado na cruz, né? A primeira palavra que Jesus falou está registrado lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É muito interessante essa palavra de Jesus, porque Jesus estava num sofrimento terrível, Jesus estava passando uma humilhação muito grande, né? Havia sido julgado, né? Sido preso, traído pelo seu discípulo, e de repente Jesus, diante de toda essa dor, de todo esse insulto, todas as zombarias, né? Todas as vinganças que ele estava sofrendo, né, por conta do seu ministério, da inveja, do ódio que as pessoas tinham por conta, especialmente os governantes da época, né? E Jesus, no alto da cruz, diante de todo o seu sofrimento, Jesus orava a Deus pedindo perdão por aqueles que estavam o matando. É muito interessante essa atitude de Jesus, né? Diante do insulto, Jesus, ele responde com oração. E essa é uma das marcas do ministério de Jesus, e essa é uma das marcas que Jesus também deseja para que nós, enquanto cristãos, carreguemos como marca da nossa vida cristã, quando Jesus diz, né, sejam luz do mundo, sejam sal da terra, ou seja, façam a diferença. Jesus justamente mostra com a sua atitude na cruz, né, diante de todo aquele ódio
que estava sendo demonstrado por ele, Jesus responde com amor, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diante de toda aquela vingança, né, toda aquela raiva que estava sendo demonstrada pelos governantes, né, e pela forma debochada como tratavam Jesus, Jesus intercede pelo perdão. E justamente, né, no momento mais difícil, mais dolorido, né, onde talvez Jesus pudesse ali estar se recolhendo no seu sofrimento, Jesus, enquanto ali está derramando o seu sangue, né, está no seu sofrimento mais profundo, Jesus suplica por misericórdia. Jesus suplica pela graça de Deus sobre aquelas pessoas. Jesus suplica o perdão por aqueles que o estão levando à cruz. E especialmente, Jesus também suplica pelo perdão a cada um de nós. Porque sempre que nós pecamos, voluntária ou involuntariamente, nós também talvez tenhamos o mesmo pedido da parte de Jesus, dizendo para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes pecamos sem nos darmos conta da dimensão do pecado. Nós vivemos, ser humano, de uma forma geral, vivemos com a ideia de que quase que como se o inferno não existisse. E muitas pessoas vivem, né, uma vida de pecado ou vivem afastados de Deus. E muitas vezes Jesus também diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nessa primeira palavra de Jesus na cruz fica um grande exemplo para nós, de nós também orarmos, pedirmos e intercedermos por aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem, aquelas pessoas que talvez nos difamam ou que não têm prazer de estar na nossa companhia, que nós também possamos dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqueles que nos tratam com ofensas, aqueles que muitas vezes são indiferentes conosco, e possamos ter a mesma atitude de Jesus, interceder diante do nosso Pai, diante do nosso Deus, por aqueles que pecam também contra nós. E é isso que nós oramos lá no Pai Nosso, né? Quando Jesus disse, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, realmente, o perdão é a marca do cristão. A segunda palavra de Jesus na cruz está registrado lá no Evangelho de Lucas também, capítulo 23, logo na sequência, quando no versículo 43, Jesus diz o seguinte, né? Diante daquela cena que estão lá, Jesus pregado entre dois malfeitores, entre dois bandidos, e um dos malfeitores, reconhecendo ali naquele momento, arrependendo-se dos seus pecados, ele reconhece que ali estava o Filho de Deus, ali estava Jesus, e ele diz: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim, né? E aí Jesus, olhando para ele e vendo que ali estava alguém que havia tido um arrependimento sincero e verdadeiro, Jesus então diz para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E é muito interessante esse momento, né? Porque alguns ensinamentos podemos trazer desta palavra, desta certeza que Jesus dá àquele homem que havia se arrependido no seu último momento de vida. Não existe caso perdido para Deus. Muitas vezes nós acompanhamos vidas à nossa volta, talvez até pessoas da nossa família que estão afastados de Deus, que estão longe de Deus, e que, por conta das suas decisões, das suas escolhas, né, não vivem uma vida próxima a Deus, nos caminhos de Deus, talvez afastados da igreja, né? E isso traz muita angústia, tanto para o pastor, os pastores aqui da congregação, mas especialmente conversando com muitos pais, muitos familiares, a angústia que muitas famílias têm por ver aqueles que eles amam, né, não estarem na presença de Deus, não terem prazer em estar no culto, não terem prazer em ouvir a palavra, em participar da Santa Ceia. E eu sempre tenho dito o seguinte: olha, viva a tua vida, dê o teu testemunho, faça você a sua parte.
fale do amor de Deus, venha você para a igreja, seja você o testemunho, seja você a luz para esta pessoa. E nós realmente, diante desta fala de Jesus, nós podemos dizer, não existe caso perdido, porque esse homem, no último momento de vida, ele se arrependeu, né? É claro que não podemos tratar como alguém poderia pensar da seguinte forma, e uma vez eu ouvi isso de alguém, disse assim, não, quando eu envelhecer, quando eu perceber que eu ficar doente e tal, eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus. O grande problema é que nós nunca sabemos quando será a nossa hora, né? Nós não sabemos se um dia teremos esta última oportunidade, assim como o bandido da cruz teve, de pedir perdão. Por isso que Jesus sempre fala, né? Estejam preparados, estejam sempre preparados para que no dia ou a hora que ninguém sabe, quando o Filho do Homem vier, vocês possam estar alertas e vigilantes. Mas essa palavra é uma palavra muito bonita, né? Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Diante deste clamor de um pecador arrependido, Jesus não impõe condições. Jesus não diz, olha, como assim? Né? Você fez tantas coisas erradas durante a tua vida e agora, do nada, você quer se arrepender? Jesus simplesmente diz, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Porque exatamente tudo aquilo que Jesus estava fazendo, todo aquele sofrimento é para que nós, pecadores, diante do nosso verdadeiro arrependimento, nós tivéssemos o perdão. E assim também, no dia, cada vez que nós nos arrependemos, Jesus abre para nós os céus. Jesus nos diz, em verdade, hoje estás comigo no paraíso. Sempre de novo que nós nos arrependemos, sempre que de novo que nós recebemos o perdão de Jesus, nós estamos ali recebendo também a porta aberta do céu. Os céus estão se abrindo para nós. E diz a palavra de Deus, né, que todas as vezes que um pecador se arrepende, existe grande festa nos céus por parte dos anjos, tá? Então, esta é a segunda palavra de Cristo, né? Pai, em verdade te digo, né, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A primeira palavra que falamos, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Bem-vindo aí, Amanda Viante, bem-vindo aí também, Dona Lorna Hiller, né, que entraram aí, sejam muito bem-vindos aí ao nosso estudo. A terceira palavra de Cristo, nós estamos estudando as 7 palavras de Jesus na cruz, tá? E fique à vontade, tá, gente? Quando quiserem perguntar, pode abrir o microfone e escrever lá no chat, tá bom? Fiquem à vontade para conversar, para poderem perguntar, tá ok? A terceira palavra, lá em João capítulo 19, versículos 26 e 27, Jesus, com os olhos ali já diante de todo o sofrimento, né? Jesus olha para a sua mãe Maria, né, que estava ali com os olhos banhados de lágrimas, né, preocupada com o seu futuro, né, olhando todo aquele sofrimento do seu filho amado Jesus. E Maria, então, ela ouve uma palavra muito especial de Jesus, quando Jesus diz o seguinte, mulher, eis aí o teu filho, né? E aí diz para Pedro, né, eis aí a tua mãe. Né? Então, Jesus, ele se preocupa, mesmo ali pendurado na cruz, mesmo diante de todo o seu sofrimento, Jesus demonstra sua preocupação para com a sua mãe, o cuidado para com ela. E aí nós lembramos também da questão, 4º mandamento, né? Honrar pai e mãe, né? O Filho de Deus, o próprio Jesus, na cruz do Calvário, diante do seu maior sofrimento, as maiores dores, ali ele também honrou a sua mãe, dizendo para Pedro, né, o discípulo amado, para que ele então cuidasse, tomasse conta da sua mãe. E é inimaginável, né? Não temos como imaginar a dor que Maria estava sentindo ali, vendo Jesus sendo tão maltratado, né? Jesus sofrendo tudo aquilo para que nós justamente tivéssemos o perdão dos pecados. Então Jesus, o Filho de Deus, nos traz uma lição muito especial aí de honrar nossos pais, né? Honrarmos aqueles que Deus coloca neste mundo como autoridade maior, né? Depois de Deus, nosso pai e a nossa mãe são aqueles a quem nós devemos a primeira honra. Então, que realmente cada um de nós, né? Aqueles que ainda têm seu pai e sua mãe ao seu lado, né? Ou mesmo têm contato ainda, estão vivos, possam honrá-los, né?
e aqueles que Deus já os chamou, que Deus possa também dar a tranquilidade no coração de, durante o tempo que tiveram com eles, também puderam demonstrar essa honra, esse amor, esse cuidado para com cada um deles. Muito bem, esta é a terceira palavra. A quarta palavra que Jesus pronunciou no alto da cruz, lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, sentindo o peso, a dor do pecado, né, os horrores do inferno, o aguilhão da morte, Jesus ele exclama dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E a razão deste brado de Jesus, né, de desamparo, são os nossos muitos pecados pelos quais Cristo sofreu. E por este desamparo nós agora estamos amparados pela bondosa mão do amado Pai Celestial. Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus carregou lá e sofreu a dor por causa de todos os nossos pecados. E quando Jesus faz esta palavra, Jesus traz esta palavra, esse brado, colocando para fora, né? Por que me desamparaste? Jesus ali está sentindo realmente a dor, o sofrimento por causa do nosso pecado. E aí hoje nós podemos, todas as vezes que nós pedimos o perdão, todas as vezes que nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, nós podemos sentir, né, esta alegria, esse alívio que o perdão nos dá. Jesus nos diz, né, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Esse descanso que nós podemos sentir, este alívio no nosso coração por conta do perdão que Jesus nos deu, foi justamente porque Jesus pagou um preço muito alto na cruz. Jesus sofreu na cruz para que os nossos pecados fossem todos perdoados. Então esta é a quarta palavra que nós acompanhamos agora. Nós já passamos a palavra número 1, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus intercede pelo perdão. Na segunda palavra, em verdade, digo que hoje estarás comigo no paraíso, diante do pecador arrependido. Jesus anuncia o perdão e também anuncia a ele a vida eterna. E é isso que Jesus diz a nós cada vez que nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados. Na terceira palavra, mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Jesus honra sua mãe, né? E faz com que ela tenha o seu discípulo amado, Pedro, para cuidar dela e tomar conta dela. A quarta palavra, meu Deus, por que me desamparaste? E a quinta palavra, Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava ali, era o Filho de Deus que estava ali morrendo. Mas nós lembramos, quando estudamos lá no Catecismo, dentro da doutrina bíblica, né, sobre a natureza de Cristo, nós aprendemos que Jesus tem duas naturezas. A natureza divina, ele é verdadeiro Deus, tal como o Pai e o Espírito Santo, igualmente em poder, igualmente em glória, em majestade, mas também Jesus é verdadeiro homem, né? E essas duas naturezas, elas são manifestas na vida de Jesus, o ministério de Jesus, em vários momentos. Em alguns momentos, Jesus demonstra a sua natureza divina, quando, por exemplo, ele realiza os milagres, né? Todos os milagres que Jesus fez, transformar a água em vinho, caminhar sobre as águas, acalmar tempestade, curar paralíticos, cegos, leprosos, endemoniados, enfim, tudo aquilo que Jesus fez, multiplicar pães e peixes, né? Ali Jesus, ele escancara, ele demonstra a sua natureza divina. Mas junto com a natureza divina, unidas e não sendo separadas ou não podendo ser separadas, ou seja, não tem como dizer aqui Jesus foi Deus, aqui ele foi homem. Não, ele era Deus e homem o tempo todo. Em alguns momentos a sua natureza divina, ela escancarava, ela aparecia mais, em outros momentos a natureza humana, né? E quando é que a natureza humana de Jesus se manifestava? Por exemplo, quando Jesus foi tentado lá no deserto, né? Diz lá que Jesus sentiu fome. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, lá em meio à tempestade, Jesus estava dormindo porque estava cansado. Quando Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, aí é uma coisa muito interessante, Jesus estava lá no jardim do Getsêmani orando, e aí muitas pessoas têm
comete um grande equívoco, né, quando dizem que um cristão não pode ter depressão, ou que a depressão é falta de fé, que a depressão é de coisa de quem não acredita em Deus. Isso é uma grande mentira, né? Uma grande inverdade, porque nós sabemos hoje pela ciência que a depressão é uma doença química, né? E é tratada como uma doença tal que, como outras doenças cardíacas, respiratórias, como câncer, enfim, ela é tratada de forma medicamentosa. Jesus, quando esteve lá no jardim do Getsêmani em oração, ele diz o seguinte: Pai, a dor que eu estou sentindo, ela é tão grande que é capaz de me matar. Jesus estava diante do seu maior sofrimento. Jesus sabia o que estava por vir. Jesus estava numa profunda angústia, num profundo sentimento de sofrimento. E ali Jesus diz: a dor que eu estou sentindo é capaz de me matar. E é a mesma dor que alguém, por exemplo, que está em depressão, muitas vezes sente. É a mesma dor que aquelas pessoas que num desespero extremo, quando não conseguem mais ver perspectiva de vida, acabam cometendo suicídio, porque essa dor está matando elas. E quando alguém comete lá o suicídio, ele não está querendo matar a vida, mas ele quer matar a dor que ele está sentindo. E Jesus demonstra nessa frase, demonstra em muitos momentos justamente essa natureza humana. E tal como nós, Jesus também teve necessidades, Jesus teve sentimentos. Jesus, quando foi negado por Pedro, Jesus ficou triste. Jesus certamente ficou triste também quando Judas o traiu. Certamente, quando em tantos momentos, né, Jesus entendeu e via a pecaminosidade das pessoas, via o quanto as pessoas estavam afastadas de Deus, também lá no coração de Jesus estava a tristeza, que são sentimentos humanos. E lá no alto da cruz, João capítulo 19, versículo 28, Jesus novamente, verdadeiro homem, demonstra ali uma necessidade humana quando ele diz: tenho sede. Jesus estava esgotado. Aqueles que praticam exercícios físicos, né? Quem pratica aí, sei que nosso irmão Alubim, que está aí conosco, ele gosta de pedalar, né? E tem outros aí esportistas, tem vários irmãos aí da congregação que praticam hoje o CrossFit, né? E quando alguém pratica uma atividade física exaustiva, uma das coisas mais importantes que todo mundo, todo médico fala: olha, mantenha-se hidratado. E Jesus ali estava no seu extremo, né? Jesus estava ali desgastado absolutamente, fisicamente, no seu extremo, e Jesus diz: eu tenho sede. E Jesus pede aquilo que há de mais básico. Ninguém de nós negaria um copo de água a alguém que batesse o portão da nossa casa. Ninguém de nós negaria um copo de água para qualquer pessoa que fosse. E Jesus ali naquele momento de sofrimento, ele diz: eu tenho sede. E nós podemos dizer, todos têm o direito de ter acesso à água, de ter acesso, né, a um copo de água. E Jesus, diante, né, desse momento, o que deram para Jesus beber? Deram vinagre para Jesus beber. Você tiver um dia com muita sede e você for tomar um gole de vinagre, você vai perceber o quanto isso é difícil, né? O quanto isso é dolorido. E Jesus estava ali com toda aquela dor, né? Com todo aquele sofrimento, e deram a Jesus um vinagre para ele tomar. Então, quando Jesus precisava simplesmente de água, ele simplesmente queria um gole de água para ali amenizar o seu sofrimento, né? Amenizar a sua dor. Então, esta é a quinta palavra. Nós temos aí um comentário aí do nosso irmão Olubim, né? Durante a pandemia, muitas pessoas enfraqueceram na sua fé, né? Uma pergunta. Então, eu acredito que muitas pessoas na pandemia passaram por momentos de muitas dificuldades. Inclusive, por exemplo, comentei agora sobre a depressão, né? Quem enfrenta a depressão, quem sofre da depressão, certamente a pandemia foi um momento muito, muito difícil, muito dolorido.
extremamente exaustivo, né? Porque além do sofrimento, teve ainda toda a questão do isolamento, de não poder encontrar com as pessoas, de não poder ter as relações, a questão da igreja, né? O tempo que nós não pudemos ter cultos presenciais, certamente foram fatores que fizeram com que muitos sofressem. Embora Deus permitiu, e a tecnologia, hoje estamos usando aí o Google Meet, né? A questão das transmissões online, nós ainda, na nossa congregação, temos os cultos online, tem um alcance muito bacana, muito especial semanalmente, mas muitas pessoas certamente, eu não digo que, não sei se a palavra é enfraquecer na fé, mas se afastaram, né? Se afastaram da igreja, se afastaram da casa de Deus, enfim, e eu particularmente imaginava que houvesse um movimento contrário, que muitas pessoas após a pandemia iriam agarrar a palavra de Deus, agarrar a Deus, assim, e a vida na igreja com muita saciedade, assim, de realmente querer viver tudo isso, mas parece que de fato isso não aconteceu. Eu confesso que eu caí do cavalo na minha expectativa, né? E conversando com outros pastores, aconteceu mais ou menos isso. Eu comentei uma vez com um colega pastor, eu disse o seguinte, olha, aqueles que eram fiéis, que participavam ativamente na igreja antes da pandemia, continuaram participando durante e após a pandemia. Aqueles que frequentavam esporadicamente, continuaram frequentando esporadicamente. E aqueles que não frequentavam, conseguiram um álibi perfeito aí, né? Porque aí o isolamento, né? O fique em casa acabou trazendo uma justificativa pertinente, né? Naquele momento para não estar na igreja. Então, realmente não aconteceu essa busca, né? Pela palavra de Deus de uma forma mais enfática, né? O mais presente, talvez, como se imaginava fosse acontecer. Sim, seu Alobim, fica à vontade para... O pastor falando sobre a depressão, né? Eu sou um caso bem típico, né? Porque eu sou depressivo. E diferentemente de muitas pessoas, eu me apeguei mais à igreja. Porque eu assistia na segunda-feira a hora luterana, na terça-feira eu assistia o estudo bíblico do pastor Jackson de Curitiba, da São Lucas. Na quarta-feira eu assistia o estudo bíblico do pessoal lá do Rio Grande, lá de Natal, o pastor Everaldo. Na quinta nós tínhamos culto. Na sexta eu não tinha nada. E no sábado não. No sábado eu assistia o culto do pastor Jackson lá em São Lucas. E domingo assistia pela televisão, pela internet e no nosso culto. Então, quando a gente conseguiu, eu lembro até hoje, o dia que nós retomamos foi em agosto, eu fiz uma mensagem, o pastor Everton até me falou que ele ficou emocionado, né, por eu ter feito proferido lá a mensagem. Mas foi assim, então, cada um reage de uma forma diferente, né, eu queria colocar, né. Exato. O pastor bem falou, né, alguns se afastaram e alguns se juntaram mais a Deus, a sua fé. Sim. É um movimento, não tem uma receita pronta, né? Assim como aquele que enfrenta a depressão, cada um lida de uma forma diferente, assim também a pandemia, né? Cada um lida de uma forma diferente, lidou de uma forma diferente, né? Eu lembro uma pessoa da nossa família, nós temos uma pessoa da nossa família que gosta muito de ficar em casa. Ela tem uma dificuldade muito grande de sair de casa, visitar, enfim, né? Então sempre era muito difícil tirá-la de casa para qualquer atividade. E eu lembro que quando começou lá a pandemia e as pessoas diziam, né, que não aguentavam mais ficar em casa, e ela dizia assim, puxa, eu não sei o que as pessoas estão odiando tanto, né? Se é tão bom ficar em casa. Eu disse, bom, para você que adora isso, você está na sua zona de conforto, né? Então assim, realmente cada um lidou de uma forma muito diferente na pandemia. E na vida cristã, na nossa vida como um todo, diante dos desafios, diante das dores, diante das angústias, cada um também lida de forma diferente. Assim como na depressão, quando alguém enfrenta um luto, por exemplo, né? Tem pessoas que
levam muito tempo para conseguir superar, para conseguir conviver com aquilo. Tem outras pessoas que de uma forma mais breve conseguem lidar. Então, realmente, eu sempre digo, não existe uma receita pronta, né? Nem sempre o mesmo remédio bom para mim vai ser bom para outra pessoa. E aí, justamente, quando a gente olha a palavra de Deus, ela é o grande diferencial em tudo isso, porque ela nos dá uma orientação diante daquilo que Deus coloca na nossa vida, do cuidado de Deus, e especialmente olhando aí para a Semana Santa, né, olhando para essas 7 palavras de Cristo, né, tudo isso que Cristo fez por nós, todo o seu sofrimento realmente é para nos trazer o perdão, né, a vida e a salvação. Então, realmente é o grande consolo, a grande alegria que nós temos aí nessa Semana Santa, né. Não sei se ajudei na explicação aí, tranquilo? Então tá. Pessoal, vamos para a 6ª palavra, tá? Aqui das 7 palavras de Cristo. A 6ª palavra está registrada lá em João, capítulo 19, versículo 30. Justamente é o texto que nós vamos utilizar aí na próxima quinta, na próxima sexta, nos cultos aí de Sexta-feira Santa, quando vamos falar do Evangelho de João, quando Jesus, diante da obra consumada, da obra concluída, Jesus diz o seguinte: está consumado. E quando Jesus diz está consumado, Jesus está dizendo ali, olha, tudo está terminado, tudo está feito, não tem mais nada a ser acrescentado. Ou seja, Jesus havia libertado ali toda a humanidade, oferecida à humanidade como um todo, né? E aí João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus ali naquele momento disse, olha, todos absolutamente têm o perdão dos pecados de forma gratuita. Todos têm absolutamente a salvação nos céus garantida mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus ali, ele liberta todos os seres humanos do pecado, da morte e do poder do diabo. E Jesus ali foi obediente até a morte de cruz para salvar o mundo. E ali quando Jesus diz está consumado, Jesus está dizendo, olha, absolutamente nada precisa ser acrescentado. Por isso que Paulo, depois lá em Romanos, ele diz assim, o homem é justificado pela fé. Depois lá em Efésios, capítulo 2, versículos 9 e 10, né? Ele diz, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte, pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vocês, mas é graça de Deus, é um presente dado por Deus, não por meio de obras para que ninguém se glorie. Então, realmente, a salvação de Cristo ela é gratuita, ela é absoluta, não há nada que eu possa fazer para ser mais salvo. Não há nada que eu possa fazer para garantir a salvação, porque a salvação já está garantida por meio da fé em Cristo Jesus. Lá quando somos batizados, lá no nosso batismo, ali recebemos a fé em Jesus Cristo. Ali nós recebemos a salvação. Ali nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E Jesus disse, se vocês permanecerem fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, este está consumado, ele tira de nós, seres humanos, qualquer papel, qualquer ideia que possamos ter de contribuir ou de poder favorecer a cada um de nós na nossa salvação. A salvação, ela é graça de Deus. Ela é algo que nós não merecemos. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, nos dá gratuitamente por meio da fé em Cristo Jesus. Então, este está consumado, ele tira de nós qualquer ideia de salvação por obras, qualquer ideia de que nós possamos garantir alguma coisa através das nossas obras, das nossas práticas, daquilo que fazemos ou tudo mais. Tudo aquilo que nós fazemos a partir da fé são boas obras que refletem a fé em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Tiago diz lá, né, a fé sem obras é morta. O que Tiago está dizendo ali? Ele não está dizendo que nós precisamos ter boas obras para ter a salvação, mas ele diz um salvo, alguém que tem a salvação, alguém que tem o perdão dos pecados, vai viver boas obras, vai viver aquilo que reflete a sua fé, que Paulo vai chamar lá de frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, quando ele diz, né,
que a bondade, o amor, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, tudo isso são frutos do Espírito, frutos da fé, são aquilo que procedem de um coração que tem Jesus como seu Salvador, que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a última palavra proferida por Jesus na cruz está registrada lá em Lucas, capítulo 23, versículo 46, quando Jesus, então, realmente, no seu último suspiro, no seu último momento, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O caminho de Jesus até a morte, ele foi um caminho horroroso. Nós olharmos para as leituras do Evangelho, e talvez aí eu vou conversar no culto de quinta e sexta, no sermão vou falar um pouco sobre imagens, sobre cenas da morte de Cristo. E para aqueles que assistiram o filme Paixão de Cristo, acompanharam, né, horrorizados as cenas ali apresentadas, e de fato, talvez o filme Paixão de Cristo é que retrate de uma forma mais intensa, real e verdadeira aquilo que podemos dizer chegar mais próximo daquilo que Jesus sofreu na sua morte, tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz. Jesus sofreu dores que nós não conseguimos nem imaginar. Jesus foi pregado na cruz. Jesus morreu entre bandidos sem nunca ter cometido um pecado, né? Mas o momento da morte de Jesus foi um momento que podemos dizer foi maravilhoso. Depois de tudo consumado, depois de tudo realmente feito, tal como Deus havia estabelecido para que nós, seres humanos, pecadores, afastados de Deus, né, como diz a palavra de Deus, cegos, mortos espiritualmente, nós pudéssemos então, a partir da salvação, do sofrimento de Cristo, pudéssemos ter a salvação. E quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus está ali dizendo: olha, tudo está acabado. Nós um dia, todos nós que aqui estamos, um dia também passaremos pela morte. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos de que forma será. Claro que muitas pessoas dizem: a única certeza que eu tenho na vida é a morte, né? E eu sempre frustro as pessoas brincando, dizendo: olha, nem isso você pode ter certeza, porque se Jesus voltar daqui a 2 minutos, daqui a 5 minutos, nós não vamos passar pela morte, nós vamos ser levados, por conta da nossa fé em Jesus, diretamente aos céus, não passaremos pela dor da morte. Mas se viermos a morrer antes da volta de Cristo, nós vamos passar pela morte. As pessoas vão chorar, vão sofrer por nossa causa, assim como nós, em muitos momentos da nossa vida, já choramos por pessoas queridas e amadas. Mas por causa da morte de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez na cruz, por causa de toda a dor, todo o sofrimento que ele enfrentou na cruz, nós podemos olhar para a morte como algo que realmente não é aterrorizador, não é algo terrível a ser encarado, mas a morte é a certeza de que nós estaremos na vida eterna com Jesus nos céus. A morte é a certeza que nós viveremos a eternidade ao lado de Deus. E aí nós viveremos aquilo que Apocalipse diz de uma forma muito bonita, lá em Apocalipse 21, que ele diz lá que nós estaremos face a face com Jesus. Então Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Já não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque as primeiras coisas passaram. Quando a gente enfrenta as dores deste mundo, as angústias, depressões, doenças, tantas coisas, tantas angústias e sofrimentos que nós lidamos todos os dias da nossa vida, nós temos a plena certeza e a garantia absoluta de que a morte de Cristo na cruz, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, naquele momento nos foi garantido o perdão de todos os nossos pecados. E a certeza que nós temos na ressurreição de Jesus, que ressuscitou ao 3º dia, lá naquele domingo maravilhoso, que nós vamos comemorar nesse próximo domingo, é a certeza de que nós também iremos ressuscitar. Então, queridos irmãos, finalizo assim o nosso estudo, né, com as 7 palavras de Cristo, relembrando aí a primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
A terceira palavra, quando ele diz para o discípulo amado, né? Primeiro diz para Maria, sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, e diz para Pedro, eis aí a tua mãe. Quando Jesus diz na quarta palavra, Deus meu, por que me desamparaste? Na quinta palavra, Jesus disse, tenho sede. E na sexta palavra, Jesus diz, está consumado. Sétima palavra, Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Muito bem, queridos irmãos, bom estar com cada um de vocês, né? Todos que participaram aí do nosso momento de estudo, o Alubim, Cordeiro, Amanda Viante, Carlos Keiber. Nós temos um irmão desconhecido aí, não está identificado, seja muito bem-vindo. Dulcineia Horn, Edgar Hinching, seu Edgar, seu Eloy Eugenberg, Fabiana Mintzberg, Fantine Salvadori, Fernanda Tozeto, Jerusamaz, Dona Judite Schramm, Jucimara Berger, Márcia Munhoz Zepanski, o seu Nestor Hiller, Dona Renita Vessoloves, Sionara Schaefer, Dona Valdete Bonfim, o Wanderson Pedroso e também Vitória Ribas, né? Muito bacana aí a participação de vocês, familiares, né? Eu li aí o nome daqueles que entraram no estudo, mas certamente aí os familiares estão acompanhando, também aqueles que de casa, né? Estamos gravando aqui, vão acompanhar depois da gravação. Que bom que você participou. Nós vamos ter nosso próximo estudo no mês de abril, nós vamos divulgar novamente a data, está lá no calendário da coligação já previsto, né? Sempre na terceira terça-feira do mês. Não conseguimos em fevereiro, tivemos problemas técnicos, né? A questão da internet sempre é uma caixinha de surpresa. Depois, semana passada, por conta de todo esse turbilhão aí, pré-70 anos, né? Mas hoje estamos aí agradecidos, né? Muito felizes pelo domingo que tivemos. Foi um dia memorável aí na vida da congregação. E hoje podemos aí realmente agradecer a Deus por este momento aí de estudo, né? De estarmos reunidos. Diga, Fabiana, se quiser falar, fique à vontade. Boa noite, pastor. É uma alegria estar com vocês nessa oportunidade de estudo, né? Isso engrandece demais e posso confessar que em todo esse período de vida a gente vai tendo diversas dúvidas biblicamente e muitas delas a gente vai só pela fé, né? Porque a gente não consegue racionalmente esclarecer. E eu lembro que o pai sempre diz, anota no caderninho, quando você chegar no céu, você pergunta para Deus. Porque a gente aqui não consegue responder. Exato. Mas uma das minhas dúvidas, pastor, está nesse estudo de hoje, que é a seguinte, quando Jesus diz ali na cruz, né, Pai, por que tu me desamparaste? Eu nunca consegui entender essas palavras de Jesus, mesmo sabendo que ali ele estava falando o lado humano mesmo, que a dor era tão grande, mas o porquê dessa sensação que ele sentiu, né, na pele do desamparo do pai. Sim. E um dia eu tive um pastor que comentou a respeito, que eu não sei se isso confere ou não, que ele disse assim que a dor de Deus é tão grande em ver a paixão e morte do seu único filho na cruz, por todo o calvário ali que ele passou, que Deus, por algum momento, ele tirou os olhos da cruz. E diz que Jesus sentiu essa desconexão. Então, o senhor já ouviu falar alguma coisa a respeito disso, pastor? Para esclarecer essa minha dúvida? Olha, Pai, eu acho que ali realmente o sofrimento de Jesus ele foi tão intenso, a dor estava tão absurda, tão insuportável, né, que o sentimento de Jesus era que de fato Deus havia o abandonado ali, né? Mas a gente sabe que Deus nunca abandona os seus filhos, né? Deus nunca sai do lado dos seus filhos e certamente Jesus esteve, tanto que depois Jesus diz, né, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né?
Talvez ali estava um sentimento de dor, porque realmente Jesus dizendo, puxa, eu não fiz nada para merecer isso, né? Talvez ali naquele momento, Jesus realmente, aquela coisa, né? Por que eu estou vivendo isso, né? Por que tá acontecendo isso comigo, né? Mas não de fato num abandono de Deus, no sentido de que Deus havia largado o seu filho, mas num sentimento de abandono do próprio Cristo, porque a dor estava tão terrível que a impressão era que Deus havia sumido, havia saído de perto dele, né? Então, acho que eu entendo mais nesse sentido aí, né? Mas, de fato, muitas perguntas a gente tem que anotar no papelzinho, guardar no bolso e quando chegar lá, perguntar para o Papai do Céu, porque tem coisas que fogem da nossa humana compreensão. Queridos irmãos, nós temos uma questão técnica aí, porque nós abrimos a sala 7h25 e nós temos 1 hora de período, né? E agora 8h25 vai encerrar, exatamente daqui 1 minuto, tá? Então, quero só convidar vocês aí, reforçar o convite, quinta-noite, culto 20 horas, na sexta de manhã, culto às 9 horas, e no domingo de manhã, o culto às 9 horas também. Então, nós vamos ter 3 cultos, quinta-noite, sexta de manhã e domingo de manhã. Todos são muito bem-vindos, tá bom? Para finalizar, agradeço aí a presença de todos vocês. Eu vou fazer a oração da bênção. E se cair a conexão, porque realmente o tempo nosso esgotou aqui pelo Google Meet, mas agradeço de coração a presença de cada um de vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Eu vou fazer então a oração da bênção. Recebam todos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Que Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs, que tenham um abençoado descanso, uma semana muito especial, Semana Santa, e nos encontramos nos nossos cultos aí, de Sexta-feira Santa, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa para celebrarmos com muita alegria a salvação em Jesus. Um carinhoso abraço, tá? Um abraço também o pastor Everton, não pôde estar conosco nesta noite, mas desejamos aí as bênçãos de Deus a todos vocês. Um grande abraço e que Deus guarde a todos nós, tá bom? Tchau, tchau. Muito bem, queridos irmãos, vocês que também estão em casa acompanhando esse estudo, né, agora a gravação, um grande abraço também a você, que Deus te abençoe ricamente e está convidado próximo mês também acompanhar de forma online conosco o estudo, mas que bom, né? Nós gravamos aí, podemos agora também disponibilizar para que você tenha acesso a esta gravação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus esteja com você hoje e sempre. Fique com Deus. Tchau, tchau.